Então tá aí, né? Vamos iniciando essa live, vamos lá passar para o nosso convidado. Você vai interagir diretamente com o Josias, quem iniciar aqui pela live. Fica mais fácil aqui, para poder ter isso. Você está fazendo pelo Facebook? Isso, Facebook. Isso. Deixa eu procurar lá aqui. Deixa eu regular bem esse aqui. Deixa eu regular como é que tem que ter regulado antes, vai ver tudo. Qualquer coisa eu acerto aqui. Como é que tá aqui? Ele não baixa. Aqui ficou bom, não, Jesus. Isso. Legal. Beleza. Show de bola. Deixa eu copiar ela aqui. 12 horas e 3 minutos, 12 e 3, nem demoramos tanto, deve ter arrumado essa nossa live aí que ficou excelente. E é claro, já quero aproveitar e dar um boa tarde aqui pro Josias. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Fortesco. Boa tarde, ouvintes. E bom, já está acertado. Hoje quem vai conduzir a live lá é o Josias, né? Isso é importante, falar um pouquinho mais alto, porque eu não vou ter. O pessoal reclama quando está para lá a live, eu não escuto as minhas perguntas, rapaz. Isso mesmo. Isso eu tenho que comprar um aparelhinho ali que falta, mas é complicado. É o tempo, né, Josias? Não, mas vai. Não, daqui a pouco não se arruma. Vai dar certo, né? Isso. O importante é que saia o que o convidado aí precisa falar, certo? Josias, sempre é um prazer aí ter você aqui no nosso Liberdade Notícias. Nós sempre tem uma novidade, sempre tem aí uma história para contar. Sempre vai trazendo aqui, falando sobre as reformas e, claro, né, sobre os ganhos aí da nossa educação. E tem muita coisa boa, né? Até hoje a nossa pauta está muito grande. Você veja que nós podemos falar sobre essa entrega do planetário que acontece agora dia 26. Você vai ver que interessante isso, né, José? São pontos que podem ser levantados. Vamos conversar aqui com o nosso público e vamos colocar a par. O Dionei Mendes da imprensa, toda a imprensa lá da secretaria está sintonizada aí também. Ó. O Claudinei está por aqui, o Claudinei do Discussão também, sempre na audiência e de olho na política, né? Não é fraco aí o nosso amigo o Dinei da Discussão. Dinei. Temos o Dionei Mendes lá da imprensa. Foi o dia dos D, né? E o Claudinei lá da Discussão, que também está sempre aqui participando e está atento aí tudo que vem a acontecer. Então, vamos falar um pouco sobre essa entrega. Eu acho que a cereja do bolo, né, é essa entrega aí do planetário que acontece no próximo dia 26 agora de março. O planetário é uma parceria entre a Secretaria de Educação, a Prefeitura e a UDESC de São Bento do Sul. Então ele foi idealizado pela UDESC, mas essa parceria leva a Secretaria de Educação a ter uma abrangência em todos os nossos alunos, da participação deles para utilizar o planetário. Hoje de manhã até eu estive lá, ele está em fase de conclusão, depois ainda vai um tempinho para ser treinado os professores, mas a ideia é que ele atenda 60% dos nossos alunos da rede municipal e os outros 40% durante o período diurno, os alunos das escolas estaduais, das escolas particulares, das pessoas que vêm visitar Campo Alegre, Negrinho, Piém, Jaraguá, das outras cidades aí. Então, para São Bento do Sul é um ganho muito grande ter um planetário. Existem 4 em Santa Catarina, um deles é em São Bento do Sul, e com certeza vai engrandecer muito a educação de São Bento como um todo. As novidades não param, né? Nós temos aí essa questão da parceria com a UDESC, nessa oferta de cursos, cursos em polo, aí, deve ser em parceria também com o CEMED. Como é que vai funcionar essa questão dos cursos profissionalizantes? Assim, a UDESC ela já está treinando nossos professores de pensamento computacional. Então a gente tem do 1º ao 5º ano o pensamento computacional, uma disciplina nova para todos os alunos da rede. Ele envolve programação e robótica. E a partir desse ano, no 6º ano, a gente tem matemática computacional e a UDESC continua treinando nossos professores. E a partir do ano que vem já começa o 7º e assim até chegar no 9º. Nós entendemos que para São Bento do Sul ter esse crescimento precisa de treinamento dos nossos professores. Então a UDESC é uma parceira, está treinando os nossos professores desde o ano passado. E esse ano a gente tem uma novidade, que nós, através da Prefeitura e o Prefeito Municipal, nós fizemos uma carta de intenção de ter um polo educacional dentro da CEMED. Esse polo educacional ele vai ser aprovado, agora foi para a UDESC Central,
Se aprovado, a gente vai ter ali curso de licenciatura para professores, especialização para professores e curso também de mestrado que já está em planejamento ali para ser feito. Eu acredito que essa parceria com a UDESC, como são cursos gratuitos, vai engrandecer o nosso professor. Ele vai se sentir valorizado na parte de formação. Ah, é curso em polo mesmo. Em polo mesmo. A polo vai ser dentro da CEMED. Né? Que legal mesmo. Olha, só notícia boa para a nossa educação. Né? É uma coisa interessante. O pessoal está movimentando. Também foi realizada recentemente 2 ordens de serviço. Uma lá no Centro de Educação Estrela Guia e na escola Anelise Malon. Se puder contar um pouquinho aqui para nossos pais, nossos alunos sobre isso. A Anelise Malon, Fortes, que era uma obra que na época, devido aos pinheiros que tinha, a gente já reformou ela, devido aos pinheiros não deu para a gente fazer um acesso, era um acesso improvisado pelo outro lado da escola, e agora vai ser feito toda a RAM, o fosso do elevador, a escada, os acessos, melhorar a entrada da escola, melhorar a segurança. E lá na Estrela Guia, nós tivemos anteriormente lá uma empresa que abandonou a obra e agora a gente licitou de novo. E agora vai dar tudo certo, vai ser ampliado a escola. E a gente está chegando em 40 escolas, né, dessas que a gente está lançando. Tem mais a Garibaldina, que sai, se não me engano, dia 26, a licitação. São 40 escolas que a gente vai deixar para São Bento do Sul reformadas. Né? Algumas delas, como ontem eu estava lá na Araci Hansen, e falando com os pais, eu disse, a gente já reformou a escola, daí agora implantou a escola integral e agora está voltando a melhorar o espaço da escola integral. Então, a gente não faz só uma reforma, a gente acaba retornando. Então, eu até falei assim, o recurso da educação hoje, ele chega até as escolas. Ele chega em todos os sentidos. Tanto para o professor, como sala de aula, como equipamento, como cozinha e como obras. Então, a gente já está deixando uma programação que no ano que vem já se siga um roteiro novamente para começar a manter as escolas como elas estão. Elas estão muito bonitas, então agora a gente tem que continuar mantendo elas. Né? Vai ter um apoio, então vai ter um apoio. Vou ligar aqui se ligar o microfone, não tem jeito. Então vai ter uma política de manutenção. De manutenção. Porque, como diz, não adianta fazer todo esse trabalho e depois ir deixando, ele vai deteriorando, vai acabando, acho que a palavra é essa, né? Deteriorando, vai acabando, vai se acabando, não. Então vai exigir, se não preparar essa política de manutenção. Isso, a gente tem essa intenção e vai deixar isso pronto, que quando a gente recebeu os ginásios de esportes, por exemplo, a gente chovia dentro do ginásio, a gente colocou manta asfáltica, melhorou as quadras, algumas escolas choviam dentro mesmo, literalmente, e agora como a gente está terminando uma sequência de reformas, vai faltar 5 escolas que eu acredito ali perto de novembro a gente consegue licitar as 5, que uma delas é Castelo Branco, que vai ultrapassar de 4 milhões de reais essa escola. A gente, tendo essa política, a gente nunca vai ter aquele caso que quando a gente entrou, teve que fazer toda a parte de infraestrutura de todas elas. Deu uma canseira para nós, da Secretaria de Educação, para os engenheiros, para cuidar nesse período de a gente fazer a recuperação das escolas. Então a gente fica feliz por São Bento do Sul hoje poder ter uma escola, uma infraestrutura de qualidade que a gente está deixando e provavelmente até o final do ano, Fortes, que a gente deixa todas as 47 escolas reformadas. Hein? Que bom. Josias, vamos falar um pouquinho também com relação a essa questão das cozinhas, mas antes disso, vamos falar, eu lembro que tinha muita crítica, que essas cozinhas estavam ruins, precisava fazer manutenção, troca elétrica, tudo. Como é que está funcionando isso? Nós fizemos 22 padrões novos de energia nas escolas, porque como a gente tinha comprado as lavadoras de louças, na hora que ia ligar, caiu o disjuntor, não funcionava. Então começamos a melhorar a entrada de energia para essas escolas. As cozinhas ali, tem algumas cozinhas ainda que a gente precisa reformar, que nem a da Rodolfo Berti, que ela está já em projeto, mas a maioria delas a gente está adequando quanto à vigilância sanitária. Então eram cozinhas muito antigas, com equipamentos ultrapassados. Então foi comprado batedeira de bolo, liquidificador industrial, lavadora de louça, fogão novo, geladeira, tudo aquilo que precisava dentro das cozinhas a gente colocou. E daí começou a melhorar a infraestrutura das cozinhas. A gente fica feliz de dizer para as cozinheiras que o maior investimento de todas as épocas da Secretaria de Educação nas cozinhas foi esse período. A gente investiu pesado dentro da cozinha. Tem algumas cozinhas ainda que estão em fase ainda de reforma, outras vão entrar, como eu falei ali da Rodolfo Berti,
mas ela foi quase na totalidade que a gente conseguiu mexer dentro das cozinhas. Inclusive, já que estamos falando em cozinha, eu quero falar com as cozinheiras, elas estão antenadas aqui no programa, porque esses dias atrás eu falei muito rápido uma notícia, e daí uma pescaria da Astra, elas me cobraram, ela falou muito ligeiro, eu quero entender como é que funciona. Eu pedi para a vereadora Terezinha me explicar, ela explicou, até vinculei aqui a matéria. Mas eu vou pedir para você reforçar, e você que é cozinheiro, dá uma paradinha agora e presta atenção no secretário, para elas entenderem como é que ficou essa questão dessa bonificação. A bonificação, antes ela era trimestral, ela continua sendo trimestral, mas a avaliação era única nos 3 meses. Então, às vezes, a cozinheira estava lá fazendo tudo certinho, chegava no finalzinho, lá nos últimos 15 dias, tinha algum probleminha naquela classificação, ela perdia os 3 meses. Agora foi mudado a lei na Câmara, então a bonificação continua de 3 em 3 meses, só que a avaliação é mensal. Então, se ela fizer os 3 meses, cada mês os 3 meses, recebe os R$750. Se ela trabalhar 2 meses e tiver um problema em um mês, ela recebe 66% do valor. Então, ela recebe proporcional às avaliações. Então, melhorou. Então, acontecia muito de alguma cozinheira entrava bem no final do mês e tinha só um mês de avaliação, não tinha os 3, não recebia. Então, a gente normalizou isso. Para elas vai ser uma mão na roda, esses R$750 para elas, eu tenho certeza que faz a diferença e valoriza o trabalho delas dentro da cozinha. Participando conosco aqui também o Sérgio Murilo, está na live. Bom dia para você também, Murilo, a Maiara de Assis e, claro, o meu amigo lá pelo São Alto está participando aqui também. Ô, jornalista, perguntar um negócio. Com relação a essa questão das cozinheiras, não era importante, claro que a avaliação agora é mensal. Forte abraço para a Denise Lumis, também está participando. Quero dizer assim, às vezes mensal, a avaliação é mensal, mas o pagamento é trimestral. De repente não era importante pensar para o futuro fazer o pagamento mensal também? No início nós tentamos fazer mensal. É que na Procuradoria do município ele considera isso como pagamento. Então não poderia ser bonificação mensal, ela teria que ter um critério, por isso que ela ficou trimestral. Nós não conseguimos deixar a bonificação mensal. Mas agora pelo menos a avaliação não é mais trimestral, é mensal e recebe proporcional. É só por conta desse entendimento que não isso, o entendimento jurídico que não deu para ser feito ali mês a mês. Né? Entendi. É bom para que as pessoas possam entender, né? Essa parte. Então tá, beleza. Vamos aqui ao programa. E agora, acho que a grande novidade desse mês aqui, a gente sabe que esse mês eu também, esse mês não, mas no mês de abril o secretário deve sair da pasta, porque já assumiu os seus compromissos partidários. Às vezes nós vamos conversar um pouquinho mais na frente. Mas a grande novidade, e que está se comentando muito nas redes sociais, os alunos estão comentando, os pais estão comentando, é por conta do programa de climatização na sala de aula, ar-condicionado. E isso é uma novidade. Isso é novidade. É assim, quando a gente levou para o prefeito um programa para climatizar, para deixar o ar-condicionado dentro da sala de aula, ele foi muito bem aceito. A gente está iniciando com 8 escolas, né, agora esse ano. Provavelmente já tem um pedido da vereadora também, que eu acho que ela vai fazer esse pedido para a gente ampliar ainda esse ano para mais escolas. A gente está consultando as escolas, mas é para dar aquela qualidade dentro da sala de aula. A gente sempre diz assim que a gente dizia isso antes, que a gente ia investir no novo padrão de energia, para entrar mais energia. Quando isso estivesse completo, a gente também iria colocar ar-condicionado dentro das salas de aulas. A nossa intenção, Fortes, que até o final do ano que vem sejam 100% das escolas. Esse ano eu acredito que essas 8 que eu iniciei agora, talvez mais algumas esse ano, ainda a gente precisa conversar com o prefeito e ver essa possibilidade, mas a aceitação por dentro, pelos professores e pelos alunos é 100%. Sabe? 100%. O aluno vai querer sair da sala de aula? Não vai querer sair da sala de aula. E a nossa intenção é que comece pela educação infantil. A educação infantil ela tem uma característica um pouquinho diferente do ensino fundamental 2. Fundamental 2, ali o jovem, a criança, ali, ele pode ir no banheiro, sair, pegar uma água, sabe? Todo aquele movimento. Mas dentro do berçário, maternal 1, maternal 2, são crianças que às vezes eles ficam com a professora não tem como ele ir no banheiro sozinho e voltar. Então ele depende de ficar dentro de um espaço. Às vezes esse espaço, se ele tiver um ar-condicionado, ele fica agradável. Então a gente vai começar com a educação infantil e depois vai avançando até chegar aí no ensino fundamental 2. Provavelmente amanhã a gente conversa com o prefeito ali, tem a vereadora também está batalhando em cima para que a gente amplie ainda esse ano mais escolas ainda.
Interessante. Josias, com relação a essa questão, já que estamos falando, ar-condicionado, a gente sabe que vai aumentar o custo de energia elétrica. Como é que está aqui o teu projeto com relação à questão das energias solares? O projeto ele foi submetido à Celesc 2 vezes e nas 2 vezes ele não foi aprovado. A intenção do projeto era que a Celesc patrocinasse ele, uma média de 3 milhões, patrocinasse ele para nós não precisar com energia fotovoltaica, era 5 escolas. Só que agora, com essa ampliação que a gente está fazendo de ar-condicionado, a gente sabe que o consumo vai aumentar. Se o consumo aumentar, se justifica talvez a Secretaria de Educação investir uns 3 milhões para construir essa usina para dar conta de toda essa energia nova que vai ser. Hoje a gente gasta uma média de 600 mil por ano de energia, né? Então, 3 milhões daria uma média aí sei lá, de 600, de 5 anos, para a gente reaver. Mas agora, com os ar-condicionados, a gente também vai fazer essa leitura e talvez o custo-benefício, e talvez a gente converse com o município mesmo para fazer um investimento, não só para a Secretaria de Educação quanto a energia, mas fazer um conjunto que pegue também as outras áreas, né? Pega a saúde, pega outros... De repente, ali os postos de saúde, áreas que são essenciais e que não possam ficar sem energia, né? Acho que foi uma excelente ideia mesmo. Eu acho que agora, como a gente tem esse projeto pronto, com essa ampliação, vai dar um consumo maior. O consumo de energia vai ser maior. Daí se justifica o município investir em 5 anos, talvez em 4 anos, ele retire toda essa quantidade de investimento. Retira, pode ter certeza, só na economia, né? Só na economia. Eu também tenho certeza disso, que lá na frente a gente vai estar discutindo isso, nós ou uma outra pessoa que seja à frente da Secretaria de Educação, se for o caso. Olha, já tive até uma ideia, o nome das ideias, né? Falei, quem sabe o prefeito não se anima e coloca lá em cima, usa a própria Promosul agora, porque tem uma estrutura, né? Isso, aquele telhado inteiro lá, eu acho que ia atender quase que todos os prédios públicos também. É verdade, você que tem uma proximidade com o Tomazino, já dá uma... Nosso projeto era 5 escolas, ele ia conseguir produzir energia para toda a nossa rede de escolas, sabe? Agora imagina um telhado na Promosul, quanto não ia produzir, né? Tenho certeza que ia dar certo. É um investimento um pouco maior, mas de repente aí reduziria até o gasto de energia da própria prefeitura em si, né? Porque hoje você produz um lugar e depois manda essa energia para outro, né? Pensa a quantidade de... É verdade isso aí. Mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar nisso, né? Ou as pessoas vão estar pensando nisso no futuro. Hein? Que show. São 2 horas e 20 minutos, vou fazer um pequeno intervalo enquanto você conversa com o pessoal da live. Olha, a Zuleika entrou por aqui, nós queremos apresentar. O presidente da Câmara de Vereadores está assistindo hoje pelo Instagram. Que é legal. Vamos fazer um pequeno intervalo e aí eu volto porque tem muita informação, tem muitas questões que o Josias quer falar com nós e quer explicar para nós. Pode ser, Josias? Pode ser. Por isso você vai conversando com o pessoal da live. Pessoal, se quiser encaminhar alguma pergunta aí pelo Face, eu estou lendo aqui na tela, posso responder nesse período de intervalo. Mas o que eu posso dizer para vocês aí é que a gente está investindo pesado na educação nesses 3 anos e meio e vai ficar um legado para os alunos muito bom, sabe? Muito bom. Eu frequentemente, quando eu vou nas escolas, que eu vejo os alunos usando os Chromebooks lá, que são 1.200 e agora a gente vai comprar mais 600. Esses Chromebooks eles vieram para dar tirar o laboratório físico de informática que tinha e levou para a mesa do aluno. Então esses Chromebooks são equipamentos modernos, equipamentos que ajudam no pensamento computacional, na programação, que ajudam na robótica, e sem falar na questão dos professores. Eu sempre faço questão de lembrar que nós da Secretaria de Educação, a gente entrou, quando entrou e liberou os 20% de regência para os professores do Fundamental 2, também já foi escutando os professores do Fundamental 1, que não tinham os 33% de hora atividade. Faltavam 6 aulas para eles. Nós fizemos o pensamento computacional dentro da sala de aula, liberamos aquelas 6 aulas para eles, e hoje eles têm 1/3 de hora atividade ali garantido, que é o que é previsto em lei. Também nós fizemos. Na educação infantil, nós devemos ainda, nós devia 8, nós conseguimos implantar esse ano 4. Para o ano que vem, no próximo ajuste de rede que a gente fizer, a gente vai conseguir garantir também 1/3 da hora atividade para os professores.
me perguntaram o seguinte para mim: mas por que você não colocou tudo agora? Porque o ajuste seria muito radical. Que não é simplesmente liberar a hora atividade para o professor, ele tem que ter alguém lá dentro da sala com os alunos. E ter alguém com os alunos lá é contratação nova. Para isso que eu preciso ajustar a rede, e essa rede, eu vou passar para o Fortes que depois a gente continua. Vamos lá, então, são 12 horas e 22 minutos, o José está ali, né? Nós estamos um ping-pong legal, conversando, mesmo durante o intervalo, conversando com o pessoal da live, está acompanhando lá também no nosso Facebook, já fez os esclarecimentos legal com relação a toda essa questão da hora atividade dos professores, que é uma pauta também que é muito sensível ao servidor, certo, Josias? É verdade. Quando a gente trabalha com os professores, é uma pauta antiga, eu sou professor e a gente sempre tem em pauta. Eu estava falando aqui, aqui pela internet, pelo Face, que quando a gente entrou, a gente deu os 20% de hora atividade para os professores, que era uma demanda antiga deles. Né? Só que quando a gente passou os 20% de hora atividade, os professores do Fundamental 1 e da Educação Infantil, eles tinham hora atividade, mas eles tinham a regência, mas não tinham a hora atividade completa. E quando a gente implantou no Fundamental 1 a matéria de pensamento computacional, a gente liberou daqueles professores as 6 aulas que a gente devia para chegar a 1/3 de hora atividade. O professor das séries iniciais teve um ganho tremendo com essa hora atividade. E esse ano nós passamos para a educação infantil. A educação infantil a gente devia 8 aulas. No ajuste que a gente fez, a gente conseguiu garantir 4, falta ainda 4. E a pergunta que veio, o Fortes sempre vem assim: por que não liberou as 8? Porque depende de ajustar a rede. Depende de você colocar os números corretos de alunos por sala, não abrir um cesto de manhã, um cesto de tarde. Começar, isso envolve pai, envolve professor, envolve escola. Isso tem que ser feito gradativamente para não dar um impacto muito violento com os alunos. Tem que ir mudando eles. Conforme eles avançam de nível, por exemplo, quando eles saem do maternal 2, que eles vão para a pré-escola, tem que fazer a primeira correção. Quando eles saem da pré-escola que vão para o primeiro ano, tem que fazer a outra correção nas escolas. Então você vai direcionando, porque com o passar do tempo vai diminuindo o número de turmas e em compensação eu consigo ter sobra de aulas e essas aulas vão para a hora atividade dos professores. Por isso não é se tivesse como a gente fazer de maneira radical, eu faria. Só que quando a gente trabalha em educação tem que ser passo a passo. Mas eu vejo o Dionei começa domingo agora o programa, o show de banda dele aqui das 12 até as 15 horas. Nós vamos fazer todo um ajuste na programação. Não dá, vai chegar e abrir o microfone e falar. É isso aí, tem que programar. Tem que fazer a programação, mexe na programação total, porque aí você tem que colocar ali de onde vai puxar as músicas, tudo certinho. Então, e Fortes, todas essas iniciativas que a gente fez, podia ser feito antes? Podia. Só que quando você faz, você se dispõe com os grupos. Ou é grupo de pai, grupo de aluno, grupo de professores, organização das escolas. Então você tem que estar disposto a fazer isso gradativamente para que isso aconteça. Então, nós da Secretaria de Educação, em todo esse período que a gente está lá, a gente mexeu em todas as coisas que pudessem ser mexidas e organizada ao longo do tempo. E dá para organizá-la um pouquinho mais, e ela fica mais eficiente, e todo esse recurso que acaba sobrando, ou ele vira em hora atividade para o professor, ou ele vira investimento na própria Secretaria de Educação. E digo uma coisa, mexer na área de conforto das pessoas... É isso aí. É isso aí. Mas quando você mexe ali, você ajusta, você cria, porque a Secretaria de Educação é 25% do orçamento. Então eu posso gastar o 25% do orçamento de maneira largada, ou eu ajustar ela. Quando eu ajusto, me sobra dos 25% e eu tenho que gastar na educação de novo. Então, se eu ajusto, eu gasto nela mesmo. Então, vale a pena ficar mexendo. Quando você mexe, você começa a valorizar o próprio funcionário que está ali dentro. E hoje a gente fala do professor, mas a gente tem que falar das atendentes. Os cursos que a gente vai fazer pela UDESC, de graduação, tanto nós temos 300, eu não lembro se é 325 atendentes que não tem, só tem o ensino médio. A gente quer fornecer a possibilidade deles de fazer uma graduação de maneira gratuita, ali com o polo dentro da CEMED. Então, outros professores ou outros atendentes têm a faculdade, falta a especialização. Outros professores têm especialização, falta o mestrado. Se não me engano, a gente tem 4 professores na rede que têm mestrado. Então, vale a pena investir no profissional. E com isso vai agregar valor também lá no vencimento. Isso mesmo. Isso mesmo.
11 horas e 27 minutos e o Jurandir está chorando aqui ainda. Ainda arruma aquela rua, aquela iluminação pública. De lá, o Jurandir disse que penduraram um sapo lá, não é possível. E chora, tá certo. Apareceu por aqui também a Sueli. Está dizendo o seguinte, ó, boa tarde, Fortesque, um abraço para você, outro para o senhor Josias, um grande homem. Tá falando, tá vendo? Obrigado. A Sueli está participando também, né? Isso é muito importante. Josias, vamos falar um pouquinho, então, falamos sobre essa questão aí já também, né? Temos aqui, ó, você disse que está com a intenção de adquirir secador de mãos para os banheiros. É verdade. É uma sugestão de uma escola, ou de várias escolas, chegou para nós. A gente gasta muito recurso em papel toalha. Sério? E daí nós, fazendo essa sugestão, a gente começou a ver lá, junto com a Patrícia, nossa diretora administrativa, a possibilidade de nós agora adquirir o secador de mãos. Igual você vai lá, lá na van, lá no cinema, você vai lá no banheiro, depois você coloca a mão para secar no secador. É um custo médio de R$500 cada um, né? Mas a gente acredita que vai gastar um pouquinho mais de energia, mas que vai dar um resultado no meio ambiente só na produção desse papel que é produzido pelos nossos alunos, de lavar a mão, às vezes um tiro demais, a gente gasta, os fardos são caríssimos para a gente repor. A gente acredita que ali está uma maneira de tanto a gente economizar, como também a gente atender o meio ambiente aí, produzindo menos lixo, né? Então a gente vai pôr em 100% das escolas, já passou para os diretores para eles fazerem um levantamento de quantos são em escolas. Nos CEINs a gente vai fazer um teste no CEIN Peter Pan e, se não me engano, na Algodão Doce, para a gente ver como é que os pequenininhos vão se relacionar com esse equipamento, né? A gente vai fazer um teste. Mas nas escolas a gente tem certeza que vai dar certo. A gurizada da pré-adolescência é mais fácil. É mais fácil. O Mauro Siqueira está por aqui, está muito baixo, é que você está ouvindo aqui pelo Instagram, Mauro. Está baixo mesmo, porque daí eu pego só o retorno das caixas. Se quiser acompanhar bem, o Josias é lá pelo Face. Hoje é pela rádio, ligar aqui é rádio, não é o carro. É verdade. Tá, que é uma beleza. Mas é importante, olha aqui, veja como essa questão do secador vai consumir energia elétrica e aí passa pelo aquele nosso projeto lá. E projeto, isso mesmo. Tentar essa energia fotovoltaica. Mas o seguinte, José, eu vejo que da forma como vocês estão pensando aí a Secretaria de Educação, você já está ficando quase melhor que esse ensino particular? Né? Olha, eu não sei se todas as salas de aula das escolas particulares têm ar-condicionado, mas as nossas vão ter todas elas, 100% delas. A palavra do prefeito, ele disse que esse ano a gente vai fazer tudo que é possível para chegar ao máximo possível para colocar, mas a gente, independente de quem for o gestor lá na frente, tem essa condição hoje, porque a gente está concluindo as reformas, então as prioridades nossas estão mudando. E uma outra coisa, Fortes, que a gente precisa pensar agora, de agora em diante, um modelo novo para atender o transtorno autista, o aluno com deficiência. A gente precisa um modelo novo de atendimento. Subiu quase 60% de 2019 para cá os alunos, principalmente a questão do autismo. Então a gente precisa de um modelo diferente. Nós estávamos discutindo na Secretaria de Educação de criar um modelo para incluir melhor esses alunos. Não é só a figura que tem hoje do atendente de educação inclusiva, mas precisa ter um modelo educacional diferente. Então essa tendência existe e a gente precisa começar a discutir isso para começar a atender melhor. Está crescendo muito esse público, e esse público está dentro das nossas salas de aula, e dentro da sala de aula tem a inclusão, e dentro dessa inclusão tem que ter um retorno pedagógico para ele, assim, mais aprimorado. São 12 horas e 30 minutos, vou fazer uma provocação aqui para o Josias, já que você está falando em atendimento, em melhora de atendimento. Eu estive lá no lançamento da pré-candidatura do Luiz Silves, que é pré-candidato a prefeito pelo MDB. Ele fez várias críticas com relação aí à estrutura, infraestrutura, saúde, e um dos pontos também foi a educação. Ele cobrou lá, o que me marcou foi com relação à questão da época do Covid, que as crianças não tiveram um atendimento, que não aprenderam bem naquela época, e depois disso não foi feito um sistema de recuperação. Está enganado, foi feito o sistema de recuperação. Os nossos alunos aqui de São Bento é referência no estado, fomos dar várias entrevistas, tanto na FECAM, vamos participar de grupos, de o que São Bento fez para recuperar.
Nós fizemos a recuperação, então ele está enganado quanto ao sistema. Nós fomos a cidade que gravamos 6.000 aulas, atendemos na época da pandemia, não era o sistema ideal. Foi feita toda essa recuperação e hoje a gente é referência no estado e na questão da recuperação. Superamos Blumenau. Então, às vezes, as pessoas não têm toda a informação, lançam aquilo ali como verdadeiro, mas não tem o real, o que aconteceu. Hoje a gente está alfabetizando as crianças no final do segundo ano, antes era no terceiro, passamos no segundo ano, e 70% já no final do primeiro ano. Agora em abril, eu não vou estar mais de secretário, mas nós vamos participar da COMAC, da FECAM. Foi escolhido duas cidades de Santa Catarina para falar de ensino integral. São Bento é uma delas. Então, às vezes, as pessoas lançam para as pessoas escutarem alguma coisa, não têm aquele conhecimento de causa e aquilo passa a ser verdade para algumas pessoas. É igual quando vem alguém, um aluno que vem de fora estudar em São Bento, vem um pai, que ele entra nas nossas escolas, vê a qualidade da alimentação, vê a qualidade de sala de aula, vê tudo, ele diz assim, nossa, como é que lá na minha cidade não é assim? Então, às vezes, aqui em São Bento, a gente escuta as pessoas, acha que aquilo é verdade, mas tem muita dedicação de uma equipe inteira, que não é só a CEMED, é o professor, é o diretor, é o professor dentro da escola. A gente sabe a qualidade de educação que tem em São Bento. Então, quando as pessoas apontam o dedo, é porque alguma coisa política tem por trás. Porque se realmente pegar uma escola nossa de São Bento e começar a comparar com os outros estados, a gente vai ver que a gente tem muito sucesso. Eu não consigo falar pela saúde. Sim. Mas eu tenho certeza que a nossa saúde, comparado com outros tempos, está bem melhor. Osias, vamos lá para frente aqui e uma notícia importante também, que vocês receberam o colegiado de nutricionistas e que foi organizado isso aí junto com a CEMED lá para a Munesc. Pode contar para nós como é que foi isso? Isso, tem um colegiado, vários colegiados dentro da Munesc. A Munesc é a nossa associação aqui mais regional. E hoje de manhã a gente recebeu ali na CEMED e a gente faz questão, eles visitam a CEMED, eles ficam impressionados com a nossa organização. E é comum, Fortes, que nós irmos nos outros colegiados e sempre ter como referência São Bento. Às vezes as pessoas de São Bento não olham para nós e acham, criticam nós, não conhecem as realidades dos outros municípios. Fazemos conferência aí da alimentação, conferência de ensino integral. Nossos índices aparecem no Tribunal de Contas como sucesso. Supera Joinville, a nossa educação supera Joinville, a gente está só atrás de Jaraguá, supera Blumenau, a gente nos rankings nacional de eficiência, a gente aparece em todos eles, a gente tem um avanço muito grande. Então, quando as pessoas olham para nós, aqui em São Bento, quando está chegando as eleições agora, e começam a achar detalhezinhos em algumas coisas, e das 47 escolas, nem todas estão 100%. Mas a gente está trabalhando, avançou muito em chegar perto desses 100% em cada escola. Por isso que eu digo para as pessoas assim, chegando a época da eleição, todo mundo fica um disque no ouvido de um do outro, mas vá nas outras cidades ver como é que é a realidade. Olha o quanto investimento foi dado em São Bento. Olha, robótica, os alunos têm robótica, pensamento computacional, nós pensar o futuro. Agora a gente tem que começar a pensar num novo ensino que vem aliado à inteligência artificial. Daqui uns 3, 4 anos vão ter inteligência auxiliando o professor, auxiliando o aluno. A gente tem que avançar em direção a isso. Daqui 3, 4 anos vai ser realidade. Então São Bento sempre está na frente. Quando chega na época da política, todo mundo diz, porque é educação, porque é saúde, porque não sei o quê. Olha em outros tempos, olha para o passado, volta nos anos. Mas essa eleição vai ser boa, porque vai dar para fazer muito comparativo. Isso mesmo. Interessante. São 12 horas e 36 minutos, 12h36, então vocês receberam as nutricionistas lá, né? E também iniciou nesta semana as oficinas Maker, que é desenvolvida em parceria com o SEMAS, o CMDK e o FIA, para explicar um pouco para nós. Ontem eu falava sobre essa questão do FIA, sabe? A Carly, na última sessão, ela dizia, olha, as pessoas têm que aproveitar o imposto de renda para fazer essa doação. Eu acho que deveria, claro que não cabe aqui a nós, nem aos vereadores, que é uma lei federal, mas caberia os deputados fazerem de uma forma que fosse mais simples para destinar esse valor, sabe? Mas isso é a minha opinião, né? Vamos falar, agora você explica para nós. Ali no nosso Maker, ali ela é um laboratório um pouquinho mais aperfeiçoado para cursos, assim, daqueles alunos que se destacam dentro das escolas, e também essa parceria que tem com a assistência social para destinar os alunos que estão lá dentro dos CRAS, que precisam de atividade. E lá nós temos lá robótica, programação, mídias, ciências e invenções dentro do Laboratório Maker.
Até o final desse ano, ele é uma parceria entre o Banco Santander, o CMDK, o SEMAS e a Secretaria de Educação. A partir do ano que vem ele torna-se só da educação, daí a gente pode moldar ele um pouquinho diferente. E eu tenho certeza assim, que vai se expandir isso em São Bento. Conversando com as pessoas da UDESC, eles têm intenção de montar lá um grande centro científico na UDESC, que daí eu disse assim, ó, se nós estiver lá na Secretaria, nós queremos ser parceiro também, porque quando desenvolve em São Bento, desenvolve para nossas crianças, para nossos alunos aí. Interessante. Ô Jorge, 37, e esse projeto Comunidade Ativa, voltado ao sócio emocional, porque o pessoal também reclama, mas não tem lá, tá difícil, não é toda escola que consegue ter um psicólogo, como é que tá isso? Na verdade, assim, é um projeto a nível nacional, que São Bento foi contemplado. Ele trabalha os professores, faz toda essa preparação, isso acontece dentro da CEMED. A CEMED ela tem essa preocupação com a parte emocional dos nossos alunos, emocional dos nossos professores. Por isso que existe o Centro Emocional lá, Maria Ferreira, onde esses alunos estão acolhidos lá, ali da região do bairro Centenário. Agora a gente está levando as escolas integrais, Alfredo Diner, para fazer esse trabalho emocional que às vezes todo mundo precisa. E esse é um dos que a gente foi contemplado, dos projetos que a gente foi contemplado através da diretoria de projetos ali, a dona Simone. Legal. Também teve uma reunião com os diretores, e essa é importante, né? Sobre o programa de criança alfabetizada. Então eles estão sendo contemplados as iniciativas do CEMED. E a alfabetização é tudo, né? Se não tiver uma boa alfabetização, olha o que a gente vê aí no alfabeto funcional na nossa cidade, é complicado, né? Mas, Fortes, por isso que eu digo assim, eu brigo pela educação quando a pessoa fala sem conhecimento de causa. Quando nós entramos, a Secretaria de Educação, em conjunto com os professores, diretores e especialistas, começou a monitorar se o aluno está se desenvolvendo ou não. Nós criamos 3 testes durante o ano, então os alunos fazem o teste, a Secretaria corrige, tabula os dados, chama-se os professores, olha professor, como é que está teus alunos, agora replaneja, faz a interferência com os alunos, faz o teste novamente, e assim, por isso que a gente está conseguindo alfabetizar algumas crianças no final do primeiro e quase na totalidade no final do segundo. Adiantou, é referência ao nosso sistema, onde se vai, qualquer cidade que o pessoal do ensino vai, eles levam isso como referência, eles pedem para conhecer. Então, quando se fala em recuperação, às vezes a pessoa fala em recuperação, ela não conhece. Precisa ir lá na CEMED, sentar com o pessoal do ensino e ver o que está sendo feito antes de comentar. Antigamente, ali um período atrás, alguns vereadores foram conhecer qual que é a sistemática. Por isso que a gente reúne diretores, especialistas e trabalha a alfabetização de maneira bem séria. Então, eu sou um briguento mesmo. Falou mal da educação é porque não conhece. Agora, se nós tiver erro, a gente vai lá e corrige. Agora, falar da boca para fora, isso causa espanto, sabe? Causa espanto porque às vezes está... O pai em casa, se perguntar para o pai em casa, como é que está teu filho? Olhou o caderno, ele está aprendendo a escrever? Está fazendo? É isso que o pai tem que olhar em casa. Meu filho está aprendendo, está escrevendo, está lendo, está fazendo isso? Daí pergunta para ele, se usa Chromebook na escola, você tem robótica na escola, você fica o dia inteiro na escola, como é que está a alimentação na escola? Se a criança começar a dizer que não está e ela não estiver aprendendo, daí sim, o pai tem que ficar preocupado. Agora, os políticos ficar falando no ouvido, o pai cuida um pouquinho lá, que pode ter aí um ruído que às vezes é só para te confundir. Ô Jorge, 40 minutos, graças a Deus aqui, né, o Josias tem esse entendimento que as crianças precisam ler. Isso. Já não é o caso lá do presidente da Câmara de Rio de Mirim e do prefeito, que quer acabar até com os livros, né, coisa do mundo, né, vai voltar aí há 300 anos para trás. Vamos lá, 12 horas e 41 minutos, vamos fazer aqui um pequeno intervalo, Josias, daí eu volto. Eu quero entrar depois naquela questão política. Questão política? Não, legal. Está chegando a época aí. Está chegando a época, tem que falar, porque tudo está envolvido. É verdade. Então vamos lá fazer um intervalozinho e eu já volto. E o pessoal está olhando aqui na tela, aqui a Leonir, onde eu estive lá em Serra Alta, conversando com eles lá. E se tudo der certo, vai ser uma escola que além do secador dele, lá vai também ter a parte de climatização. Então é importante de a gente fazer essas visitas, e às vezes a Leonir é uma pessoa que sempre ela procura no Zap, ela entra em contato, ela pergunta, é uma pessoa, uma atendente assim, de mão cheia, sempre está à disposição da escola. E um abraço, Leonir.
Pessoal, se quiserem perguntar alguma coisa aqui na tela, aqui, eu estou lendo aqui, e conforme eu for falando eu posso aproveitar o intervalo aí e a gente comentar. Só não consigo falar que estou lendo aqui de rua, poste de luz, isso daí eu não consigo falar, essa parte aí tem que deixar para o Fortesc aí. Pessoal, mas falando para vocês assim, ontem eu estive lá na Cihanzi, como é bom você ver as crianças quando ela elogia a escola. Assim. Eu vi os pais elogiando a escola. Eu vi ainda tem muita coisa para ser feita dentro da escola lá, mas a gente está fazendo mais 3 salas de aula, sala ambiente de dança, sala de, se não me engano, robótica, de lutas, de karatê, está modificando a escola dentro do ginásio de esportes lá. Além do nome do ginásio vai ser colocado lá, teve um pedido da comunidade lá, que recebeu o nome de um atleta, um tempo atrás a gente vai colocar esse nome lá. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta... Agradeço a Irene ali, que a educação está bem representada. Na verdade, a educação ali é um conjunto de 1.500 funcionários. Eu tenho certeza que todo dia elas são bem representadas. Eu só sou um batalhador ali, junto com o pessoal da CEMED, tentando criar alternativas novas para nós mesmos, professores, para nós mesmos, comunidade. É tentar dar passos, estar à frente, sempre à frente. Quando eu falei para vocês da questão emocional, essa questão emocional nós vamos ter que trabalhar com seriedade a partir do ano que vem. A gente teve trabalhando muito em infraestrutura, computadores e tal, agora a gente tem que partir para a parte emocional. É uma parte que a gente está sentindo dentro das escolas que precisa isso ser enraizado pedagogicamente. São 12 horas e 43 minutos, 12h43, claro, o Rosílio já programou, ele aproveita bem, né? Os convidados que conversam com você que está no vídeo do rádio, continua conversando lá pela rede social. Está participando aqui a professora Clarissa, diz assim, no Centro Maria Ferreira Zimmermann, que atende 45 alunos do contraturno, com muita qualidade, está lá no almoço. Legal. E na coordenação, é claro, da professora Clarissa. A professora Clarissa tem que fazer mais entrevistas. Né? Parabéns, Clarissa. Um grande abraço lá. Josias, vamos falar o seguinte, vamos entrar aqui então na nossa parte, vamos dizer, tudo isso a gente, não é porque quer, mas os políticos dizem, não, nós temos que pensar, tem que ser a política, não sei o quê, mas não chega no final dos 4 anos, 3 anos e meio, né? Esse para se continuar os projetos, claro, para se defender as bandeiras, tem que ter os cargos. Sim. Senão não funciona, não vai mudar, e cada um tem, cada bandeira partidária, cada agremiação partidária tem a sua opinião. Uns querem trabalhar, investem mais em educação, outros menos, e assim cada um tem um entendimento. Outros investem mais em saúde, tem suas prioridades. E dentro disso, eu sei que o secretário deve pedir exoneração agora no dia 1º, parece coisa mentirosa, 1º de abril, né? 1º de abril. No Brasil foi decretado que 1º de abril é o dia da mentira. Mas você vai pedir a exoneração lá no dia 1º de abril, aí assume lá a nossa querida Tatiane Alves, que assume como secretária, né? Isso mesmo. Dentro da secretaria. E, claro, eu vou trazê-la para conversar, mas eu acredito que ela deve manter o mesmo ritmo. E sim, a dona Tati, a gente começou numa equipe ali de vários diretores, de várias pessoas, então o ritmo, tenho certeza que é o mesmo. E eu torço que seja mais veloz ainda. Apesar que a gente tenha velocidade, eu acredito que a dona Tati vai fazer um excelente trabalho lá. Fortes falou da questão política. Sim. Não existe, pessoal, vou ser claro com você, não existe cidade no Brasil que não seja organizada de maneira política. Não tem como? Não tem como. A política da educação. Dentro da sala de aula não tem que ter política. O diretor da escola não tem que ser político, mas os cargos de confiança do prefeito, da Secretaria de Educação ou da Saúde, de qualquer secretaria, são cargos políticos, porque eles executam um plano de governo. E quando eu fui colocado dentro da Secretaria de Educação para executar um plano de governo do prefeito, ele pediu tecnologia, ele pediu reforma de escola, ele pediu tudo aquilo que a gente está fazendo. E para isso ele destinou recurso lá. E o secretário é o agente político. Eu não sou o secretário não é a parte pedagógica da secretaria. Ele é o agente político que faz com que as políticas públicas do prefeito sejam executadas. Para isso eu tenho 3 diretores, os diretores têm as chefias têm as escolas. Define as prioridades. E define as prioridades e executa. Então, o meu trabalho na Secretaria de Educação é fomentar a velocidade para que as coisas cheguem lá na sala de aula e as coisas aconteçam. E quando a gente entra, Fortesc, num sistema político, você representa, você é um cargo de confiança do prefeito, você tem que estar à disposição, se caso for necessário, está à disposição para disputar qualquer tipo de cargo.
Eu estou me afastando de dia 1º para estar na condição de ser um pré-candidato. Pode ser que eu não seja candidato, a gente não sabe, mas para que aconteça, se porventura for candidato, eu tenho que estar afastado 6 meses antes. Então eu não sei. Então, como eu não sei o que vai acontecer daqui a 3 meses, eu estou me afastando, estou me deixando na condição legal de ser um possível candidato, mas posso não ser. Pode chegar lá na frente, a gente chegar num entendimento, não, Josias, não precisa de você, e você pode ficar tranquilo aí, ou voltar para a secretaria, ou voltar para a escola, qualquer lugar. Então essa é a condição que eu estou dando, dei essa condição para o prefeito lá no início. Eu disse, olha, quando eu chegar no período correto, eu vou me colocar à disposição. Se precisar ser aproveitado, tranquilo. Por isso que eu não sou candidato. Eu sou pré-candidato se caso for necessário. Nós temos uma novidade, José. Você assumiu o PSD e, claro, por conta aí, nesse início da semana, nós tivemos aquela coletiva de imprensa muito assertiva por parte de vocês lá para falar, o pessoal saindo do PSDB, né? Por conta daquele imbróglio que estava lá com o PSDB. Já está até o dia 5 ainda, né? Sim. Porque, por enquanto, não saiu nenhuma uma nova executiva do PSDB. Nós vamos falar aqui em PSB. PSDB. O PSB, então, com tudo isso, acabou que tendo uma boa conquista, que foi a Terezinha Dibas, que vem agora para somar no grupo. Mas não vem só a Terezinha, parece que você consegue fazer um time fortíssimo no PSDB. Como é que tá? É assim, ó, a gente está fazendo as conversas, que tem até o dia 5 ainda, para construir um time muito forte dentro do PSD. O PSD está para ser um dos principais partidos de São Bento do Sul, porque ele já conta com o vereador Pecente, com a vereadora Terezinha. Nós perdemos a vereadora Carla, que ela foi para o Republicano. Daí tem o Josias, tem o César da Celeste, tem o Arildo, que é o vice-prefeito. Tem o... É pré-candidato, o Arildo. Tem o Flávio Schumann, que é vice-prefeito. Tem o Kravec, da Defesa Civil. Tem uma gama muito grande de... Tem a Linda Cyr, lá de Serra Alta, a professora Linda Cyr, uma excelente... que é a pré-candidata nossa. E é assertivo, só um gancho, quero fazer um destaque para a Linda Cyr, é assertivo, o pessoal precisa de representatividade, sabe? Daí tem a professora Elisângela. Nós temos assim uma grandeza de nomes lá dentro, que são todos pré-candidatos. Por isso que agora, se nós fizermos uma nova agremiação, juntando parte do PSDB, para nós a gente reformula isso. Por isso que lá na frente, ninguém sabe quem vai ser os candidatos ainda, mas a gente tem um partido muito forte. E esse partido do PSD é forte no estado, é um partido de centro. É um partido que não está nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas é um partido que São Bento do Sul precisa disso. A gente vive numa rivalidade direita e esquerda, que hoje em dia qualquer coisa que se fala é capaz de ser você apanhar. E não é isso. Nós temos que procurar alguma coisa em São Bento do Sul que faça as coisas acontecer. Sim, na realidade hoje, na própria, quero fazer abrir um parênteses aqui, em São Bento do Sul não existe uma esquerda radical. Não existe. Nem direita radical não existe. Existe um certo grupo de pessoas aí que tenta criar isso para procurar uma briga, né? Isso. Ninguém quer brigar, né? Eu creio que a luta dos partidos políticos, claro, da imprensa também julgo isso, é para tentar melhorar, é fazer o que o Josias faz na Secretaria de Educação. Tentar melhorar cada vez mais, tentar trazer recursos para o município para que o município vá bem, não é, Josias? E assim, ó, eu vejo assim, a direita e a esquerda a nível de Brasil, ela está bem formada. Mas em termos de cidade, você precisa conhecer o teu vereador, precisa conhecer o teu prefeito. E você vai ver a pessoa dele, o que ele realizou. Não é porque a sigla está escrito lá, uma sigla no meu peito, que é aquilo que vale. Vale o que você faz. Vale o que você tem envolvimento na comunidade. Vale aquilo ali que vai ter em São Bento, que vai ser. E isso é no Brasil também, a gente devia ver isso. Mas infelizmente a gente está se dividindo. E não digo que o centro é o certo, que a esquerda é o certo e a direita é o certo. Só que a rivalidade leva todo mundo a ficar discutindo, principalmente nas redes sociais, vira uma briga. Você acaba não querendo nem assistir um jornal mais. Porque você vê que tem tendência no meio. Então as pessoas precisam procurar aquilo que vai funcionar na sua cidade. Ah, vai funcionar isso na saúde? Então é essa pessoa. Vai funcionar aquilo na educação? É aquela outra. Vai funcionar na assistência? É aquela outra. Tem que ver o que vai funcionar na cidade. Não adianta nós ter vereadores radicais que não resolvem nada. Essa questão foi importante falar, você também já foi vereador, conhece lá o rito da nossa Câmara de Vereadores,
Mas aqui em São Bento, acho que o critério, as pessoas que votam têm um pouco desse critério já, ele é mais sensível, né, por conta de eleger representantes que tenham capacidade, que tenham formação. Isso é bom, eu acho que pesa muito isso aqui também na hora da escolha aqui em São Bento do Sul, sabe? Isso ajuda que não exista essa polarização, que exista esse confronto maior, sabe? É importante que se tenha as nossas representatividades, essa qualidade. E a qualidade num todo, no geral, nós precisamos de gente que são preparados. Não é para eleger gente despreparada, que faz oposição por fazer, que grita por gritar, né? E que não tem conhecimento nenhum, que nem entra na estrutura fria, não tem... Eu acabava de ver, se você chegar, estava vendo ali uma entrevista ao vivo, o pessoal ali muito importante, e daí justamente o entrevistado falava disso, dizia assim, olha, hoje as pessoas querem ser candidato a alguma coisa, pergunta para ele, você entende o que é sobre educação? Não, quando entrar lá eu vou ver. Mas como vai entrar lá ele vai ver? Aí pergunta para ele, mas e a saúde? O que é saúde? Nós derrubando a esquerda tá bom. Não é assim. Não tem lógica, sabe? Então eu acho que esse amadurecimento político dos partidos de São Bento do Sul aqui é o que faz que tem essa qualidade na nossa política. Em São Bento, apesar de você olhar assim, ele é uma cidade bem estabilizada. A gente não tem radicalismo dos dois lados. A gente tem posicionamentos nas redes sociais ali. Mas no final das contas, o que vale é se está chegando, se tem o médico no posto de saúde, se tem o professor dentro da escola, se tem as pessoas que estão liderando a cidade, estão conseguindo trazer recursos para cá, está funcionando. É isso que as pessoas querem. Agora, o radicalismo talvez exista quando você defende uma ideia a nível nacional. Porque daí só existe dois polos. Mas a nível municipal isso é muito relativo. Você depende lá da associação de moradores, você depende da pessoa lá da situação da infraestrutura das estradas, você depende daquilo ali. E não depende se é do partido A ou B ou C. Depende que alguém pegue e faça. Porque não adianta você ter uma ideia, um radicalismo e a rua está ruim, não ter professor na escola, não adianta nada. É verdade. Você veja que essa questão das associações, como elas estão desmobilizadas, vão ter que fechar duas associações. Tem uma de Serra Alta, vai ficar sem associação nenhuma, porque ninguém mais quer se envolver. Veja que essa nova geração que vem por aí, é um desafio. Eles não querem se desenvolver. O cara diz, eu quero ser presidente da associação. Beleza. Aí quando ele vê o que ele precisa fazer, eu sempre tenho dito aqui quando eu falo do Águias, falo ali do pessoal do Arnold Frame, que faz esse serviço maravilhoso de fazer o drama do Calvário, depois o nascimento lá do Messias. As pessoas têm que entender que quando você assume uma associação, só para complementar depois que você está falando, você faz um trabalho voluntário e paga para trabalhar. Você vai trabalhar em associação de moradores, em associação de pais, você vai pagar para trabalhar, você já tem que estar preparado para isso, sabe? E aí quando essa geração, mas isso aí eu não quero. E aí tem que se fechar as associações, acabar, porque senão gera custo ainda e fica lá aquele estatuto perdido no cartório, né? Gerando problema contábil com a Receita Federal, sabe? Então é triste tudo isso aí, sabe? Eu já fui presidente da associação, tesoureiro, presidente da associação e assim, é doação mesmo. É doação por aquilo ali e fazer. Geralmente, às vezes, tira do bolso. Mas como assim tira do bolso? Claro, você tem que usar o teu carro, você tem que deixar a tua família, às vezes, no final de semana. Pagar o contador, tem que fazer. E se não pagar, desanda, né? E daí desanda, não consegue acessar um recurso lá na frente. Então é complicado. E sempre tem que ter aquela parcela de alguém que se doa, né? Por mais que a gente tente fazer, as comunidades elas têm que se organizar, tem Já que fazer. Eu digo uma coisa, antigamente era muito polarizada a questão das associações de moradores que são muito elas disputadas pelos partidos políticos. Isso parou. E quando parou, o que aconteceu com as associações? Se perderam. Porque o que acontece? A associação de moradores, para você que está me ouvindo aqui agora, para se discordar, podem discordar. Não. As associações de moradores que precisam ser ocupadas pelos agentes políticos. Por quê? Porque são pessoas que vão se doar, vão trabalhar com um objetivo. Qual que é o objetivo dele? Ele vai querer ser um vereador, ele vai querer ser um prefeito, vai querer ser um deputado, assim vai. Então constrói-se o pessoal gosta de falar uma narrativa, né? Mas constrói então, um projeto nesse sentido e aí a comunidade ganha. Então acho que as pessoas precisam aprender, sabe, Josias, a fazer a militância política no lugar certo. Não sei se concorda comigo, mas é mais ou menos nesse sentido. E você está lá formando, vamos voltar para o PSD, está lá com o PSD bonito, tá? Eu vi que está com uma nominata forte também lá. Tá?
Eu vejo assim que nos próximos dias vai se alinhar bem ali as nominatas. O PSD acredita que tem condições de fazer pelo menos 2 vereadores novamente, já tem 2, de fazer novamente. Eu não acredito que mais de 2 nenhum partido consiga fazer em São Bento, devido à legenda ser uma legenda alta e não existe voto para todo mundo. Então eu acredito que a gente vai ter o sucesso de 2 vereadores ali. E independente de quem for, o PSD tem uma linha bem central e bem São Bento. E a acho que vereadora Carolini, tem negócio tem convite? Na verdade, eu não fiz. E assim, a gente tem ideia de conversar com a vereadora lá. Eu sei que a vereadora Terezinha também já está conversando com ela. É uma grande vereadora em São Bento. Com certeza tem um espaço no partido que ela optar ou ela ficar, ela tem a sua liderança, né? É claro que a gente vai fazer o convite também para ela, aproveitando até o dia 5. E tem uma vaga, nós temos com 3 mulheres, né? Então mais uma mulher, eu acho que na figura dela, com certeza, ia engrandecer muito o PSD. Você vê que beleza, né? Então está se formando em uma chapa e para se tornar, pode se tornar um dos maiores partidos, né? Tanto o próprio PSD como o União Brasil. Também lá está brigando, né? Está trazendo as grandes lideranças para os seus, vamos assim, para os ninhos, né? Para agregar aí nessa luta, muito importante. Então, caso haja uma eventual reeleição aí do prefeito, o PSD deve apresentar vai continuar nessa bandeira da educação, ou vai ampliar um pouco isso dentro da administração? Como é que você pensa nisso, Luiz? Eu acho que o PSD agora, como ele tem a tendência a já vir com o prefeito já, porque nós já fazemos parte, a vereadora Terezinha é líder do governo, eu sou secretário, o Kravec já é, todo mundo tem alguma ligação já com a prefeitura. Ele vai aumentar o nosso leque de representatividade no que diz respeito de interferência no município. Porque a gente tem pessoas que podem dar opiniões tanto na infraestrutura do município, como na saúde, como na educação. A gente tem uma força muito grande. E com certeza o PSD vai trazer muitas ideias novas para o novo plano de governo. Se caso o prefeito ali for candidato, né, a gente vai trazer... Eu tenho certeza que uma boa parte do plano de governo vai ter a liderança do PSD. A gente já tem umas pré-ideias que a gente discute dentro do partido, e muito em São Bento, que para executar o novo plano de governo, eu não sei se não chegamos na metade de ideias já, que já tem ideias muito boas para São Bento. E isso para nós é uma alegria, sabe? O pessoal tem bastante ideias. Na minha avaliação aqui, o partido já tem condições até de indicar um vice-prefeito, né? Eu já coloquei aqui nas indicações que pode indicar a Terezinha, está credenciada para ser a vice-prefeita. Entende, claro, que respeitando a condição do Tirso, né? Vai que de repente resolve pensar um pouco, tirar um momento de folga, ou quem sabe procurar um partido e voltar aí para a cadeira, porque tem cadeira cativa na Câmara de Vereadores, né? De repente ele volta lá para a Câmara de Vereadores, mas eu acho que a cereja do bolo era colocar ali na cabeça do Tomazini para que ele trouxesse a Terezinha para ser a vice-prefeita dele, sabe? Entende? Seria muito bom para São Bento do Sul, e aí com isso ele iria, a gente sabe que é um apoiador nessa questão do incentivo aí, a trazer a maior participação das mulheres dentro da política, seria uma forma dele demonstrar isso para a comunidade também. Mas isso é uma questão que os partidos têm você na frente. É só um comentário político meu. Não, tá certo. Mas a ideia está aí, né? A ideia está soltada, a ideia está certa. Luzinha, são 13 horas e 1 minuto. Eu quero agradecer a sua presença. A conversa é boa, o tempo passa muito rápido. É verdade. Quero agradecer aqui e deixar para você fazer as suas considerações finais. Pessoal, eu fico à disposição de São Bento aí, né? Depois saindo da Secretaria de Educação, eu vou estar licenciado. Nessa licença, como presidente ainda do PSD, a gente vai colher muitas informações para somar para um possível plano de governo futuro de algum candidato que a gente venha apoiar como partido. A gente vai estar circulando pelo meio político, circulando pelo meio das pessoas, não no meio público, mas sim nas ruas, recolhendo essas informações para que a gente possa construir uma ideia nova ali para São Bento, que traga outras ideias. Foi desenvolvido muita coisa no governo Tomazini, que foi revolucionário. O governo Tomazini revolucionou muito em São Bento.
Só que agora a gente tem que ampliar. É igual nós lá na Secretaria de Educação, a gente foi reformando a escola, ajeitando o Chromebook lá. Agora nós estamos chegando numa parte de colocar o ar-condicionado dentro da sala de aula, que era uma coisa que nem se sonha ainda em algumas escolas particulares. Então agora a gente tem que começar a pensar São Bento do Sul em outro formato, questão de empresas, questão do ensino, questão de saúde, de todos os ângulos. E eu tenho certeza que nosso partido ali, o PSD, ele vai auxiliar em muito, e o plano de governo vai ter não um dedinho, um dedão nosso lá no próximo governo. Né? Tá certo. Josias, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu, antes de encerrar, eu vou fazer o seguinte, eu quero dizer assim para vocês que hoje nós temos a sessão da Câmara de Vereadores. E tem lá, nessa quinta-feira, tem vários projetos importantes em pauta. Então a Câmara de Vereadores vai realizar a sessão ordinária, com início às 19 horas. E entre os destaques estão 2 moções de aplauso, que serão discutidas e votadas em caráter único. A primeira delas foi proposta pela presidente Zuleika Bottolini, em homenagem aos 30 anos de atuação do Rotary Clube de São Bento do Sul, Cidade dos Móveis. Já a segunda moção é de autoria da vereadora Carla Hoffmann, PSD, com ainda PSD, né? Isso é importante, em busca homenagear a quem estoque nos seus 20 anos de atividades. A sessão também terá a segunda discussão e votação um importante projeto, um deles da autoria da vereadora Carla Hoffmann, PSD, que visa instituir em São Bento do Sul a Semana Municipal do Lixo Zero. Outro projeto em destaque apresentado pela Prefeitura, que tem como objetivo alienar um imóvel particular, referente aí à regularização ambiental. Agora, uma questão que me deixou entristecido, eu vou fazer um comentário para você que está me ouvindo na finalização, é o seguinte: está acontecendo as semifinais do futsal de 12 e 14 anos. Está acontecendo na Escola Castelo Branco, né? E agora a Fundação Municipal vai ter que contratar segurança. Por quê? Porque no dia 20 de março, ontem, por volta das 14h05, um pai indignado por seu filho ter perdido um jogo, que é um jogo escolar, tentou invadir a quadra e agredir uma criança. Não foi nem o outro, a criança. Ele foi contido, por sorte. E por conta dessas inseguranças, então a Fundação Municipal de Esporte, a UFMD, optou por pagar segurança para evitar um sinistro maior nos jogos escolares. Isso é uma vergonha, né? Isso é vergonhoso. Está aqui nosso secretário de Educação, isso eu fico triste, mas eu acho que alguma coisa está sendo errado. Precisa se fazer um trabalho aí com os professores, com os alunos, porque o esporte é justamente para evitar que haja agressão. E aí num jogo que é de criança, uma semifinal que é de colégio, o pai quer quer bater no aluno? Isso aí não tem nem lógica, né? Não fecha as conversas. Onde que precisa ser feito um estudo, precisa ser feito um pensamento, vai ter que ser feito um levantamento para ver onde é que está o erro. Em algum lugar tem erro. Porque se a criança que participa do esporte, mas tem que participar do esporte, tem que participar do ICTG, porque é acompanhado com os pais, porque extravasa lá no esporte, vai extravasar a raiva. Mas aí o cara que está torcendo lá fora, está raivoso, quer bater em todo mundo, alguma coisa aí não fecha. Isso aí. Então precisa ser feito um estudo nesse sentido. Eu acho que esses pais aí, no caso desses pais, não sei se foi feito aí um BO ou não, eu só acompanhei ali pelo grupo, mas eu acho que tem que ser feito um BO, tem que ser chamado lá, tem que ir lá para as autoridades para ver o que é que tem de errado, tem que fazer um tratamento, entendeu? Esse tipo de jogo, ali, para as nossas crianças, não importa o que ganha. O que importa é a participação. As pessoas não entendem isso, que para as nossas crianças, o que é bonito, você já se despediu, né? Mas o que é bonito não é se você ganha, se você deixou de ganhar, é a participação. É verdade. De estar lá, de estar participando, de levar o nome do município. Alguns vai ser um pouco melhor, alguns vai ser um pouco melhor, alguns um pouco pior, mas estão participando. Por quê? Porque isso é saúde, isso é uma forma da criança extravasar, é uma forma dela se movimentar, entende? Mas não para ir lá, né? E os familiares e pessoas que são fora do contexto, ir lá brigar e querer bater em todo mundo. Isso está errado. Então precisa ser pensado de que forma que vai ser pensado tudo isso. E é lamentável, é triste agora que a Fundação Municipal de Esporte vai ter que ter mais um gasto com segurança por conta, aí, como eu sempre digo, de meia dúzia. Não é às vezes uma ou duas pessoas, todo mundo tem que pagar. Então com essa notícia triste, eu encerro aqui o Liberdade Notícias, agradeço mais uma vez o meu convidado, peço aí, desculpa o Josismo, precisava fazer esse comentário.